7:13, final do Sermão da Montanha. Já encerramos a série de mensagens, lições na montanha, mas ficou aqui a raspa do tacho. Mateus 7:13. Evangelho escrito por Mateus. Finalzinho ali do Sermão da Montanha. Depois de todas as instruções acerca do reino de Deus, da ética do reino de Deus, das bem-aventuranças, da responsabilidade dos discípulos de serem sal da terra e luz do mundo, a nossa própria relação com a lei, com o Antigo Testamento, o cumprimento que Jesus deu a essa lei de Moisés. Ele vai finalizando aqui o sermão, já falando sobre algumas, como se fosse uma convocação de uma decisão que todo mundo tem que tomar diante do Evangelho de Jesus. Toda mensagem professada do Evangelho é uma mensagem que convoca o ouvinte a uma decisão. Então, a palavra de Deus, ela nunca vem porque ela só é bacaninha e legal. Putz, que legal, ler o Evangelho e tal. Não, o Evangelho nos convoca a um posicionamento. Se a gente quer ser discípulo ou se a gente não quer ser discípulo. Que tipo de caminho na vida a gente quer seguir e que tipo de relacionamento a gente quer estabelecer com Deus, na pessoa de Jesus, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então, é sempre uma mensagem que nos leva a algum tipo de decisão ao final dela. E isso acontece aqui. Mateus 7, a partir do versículo 13, diz o seguinte, Jesus falando: entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla. A estrada que conduz à destruição é ampla. E larga é a sua porta. E muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita. E o caminho é difícil. E são poucos os que o encontram. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla, é larga essa porta, e muitos escolhem exatamente esse caminho. A estrada é ampla, a porta larga. Mas a porta que conduz à vida é estreita. E o caminho que conduz à vida é difícil. Essa é uma mensagem pouco anunciada em nossos dias. O Evangelho se tornou um negócio muito bacana, assim. Aliás, ser cristão é um negócio assim, tipo fazer terapia. Toda entrevista, nos grandes entrevistadores da televisão aberta, uma das perguntas é: você faz terapia? O artista logo fala: eu faço há 15 anos. Eu faço análise há 15 anos, há 10 anos, então não estou tirando a importância da terapia, eu faço há mais de 2 anos, mas não é porque é moda não, porque eu preciso mesmo. Porém, se tornou assim legal dizer que é evangélico, dizer que é cristão, fazer uma oração antes de fechar um contrato bilionário na indústria do futebol. Então, é um negócio muito bacana, é orar para Deus fazer o time no qual eu jogo ganhar o campeonato, assim. Eu fico imaginando a confusão, porque tem cristão dos dois lados do time, né? Então, ficar uma orando no vestuário, o outro também, os dois dizendo que Deus tem que fazê-los ganhar. Se Deus atender os dois, o negócio fica complicado, porque teria que ter um segundo jogo, né? Quer dizer, um ganha, outro perde. Eu não sei se é a primeira rodada aqui do campeonato, se na casa de um, na casa do outro, como que Deus faz? Se ele separa. Tem até um filme, me parece que é não é do Jim Carrey não, mas tem um filme que o cara assume o lugar de Deus, né? Como se ele fala, Deus e tal, Jim Carrey, ele mesmo. Então vão chegando os pedidos, ele fala: pessoal, acho que eu não tenho o que fazer. Então ele diz: não dá, como que eu vou estabelecer uma ordem de prioridade nesses pedidos? Mas enfim, Deus se tornou mais, o ambiente religioso se tornou mais um serviço a ser prestado para aqueles que precisam renovar suas energias do que exatamente um relacionamento com o divino.
ao ponto de que a gente chega a viver uma espécie de esquizofrenia espiritual, isto é, a gente consegue transitar entre dois modelos absolutamente diferentes de espiritualidade. Essa semana, sexta-feira, eu lia uma manchete no Catraca Livre, em que uma quadrilha foi presa na zona oeste de São Paulo, porque eles são especializados em fazerem assaltos a shoppings da cidade e são evangélicos. Então, após o assalto, eles agradecem a Deus, fazem uma postagem celebrando a Jesus, porque deu certo o assalto e não foram pegos, e na sequência vão para a igreja evangélica. Aliás, eles foram presos saindo do culto, na igreja da Zona Oeste. Não sei qual é, a gente está na Zona Sul. Graças a Deus não está por aqui. Mas a gente constrói esse tipo de espiritualidade. Quer dizer, eu posso ser bandido, mas eu posso ser cristão ao mesmo tempo. Isso não destoa. Eu divido a minha vida em quadrados, e eu tenho um quadrado em que eu sou evangélico, em que eu sou espiritual, e eu tenho outro quadrado em que eu administro assim uma lavagem de dinheiro tranquilamente, dou o dízimo, faço uma lavagem espiritual desse dinheiro, esse dinheiro se torna santo, eu posso fazer ele rolar na economia tranquilamente, nas Ilhas de Caimã, ou outros dossiês por aí que não foram provados. Caio Fábio foi preso por isso, então não é bom eu falar isso, né? Mas o ponto o evangelho se tornou um caminho muito fácil. E com isso eu entendo o risco em que eu incorro quando digo essa frase, porque parece que eu vou dar aquele discurso tradicional de que o evangelho é sempre um discurso de miséria, de muita dificuldade, e parece aqueles hinos, que está tudo acabando, eu estou quase no fundo do poço, aí vem uma mão que me segura. Então tem sempre aquela coisa dramática, que também tem, a vida é dramática por si só, né? A gente já nasce com trauma de ter nascido, a gente queria estar lá na barriga da mãe, quer estar lá protegido, tudo chegando através do cordão umbilical, não precisaria nem mastigar, quer dizer, chega tudo prontinho. Depois a gente aparece no mundo, a gente aparece tendo que mastigar e dizer que está com fome, quer dizer, precisava dizer, era só estar lá na barriga, lá no útero da mãe, recebia todos os nutrientes possíveis, quando esse contexto é um contexto normal, de suprimento, de acolhimento, de desejo e tudo mais. Mas nós somos uma geração muito imediatista, a gente não quer desistir de nenhuma recompensa, e aliás a gente não quer passar por nenhum processo, a gente não quer adiar nenhuma satisfação, a gente quer todas as satisfações atendidas de uma maneira assim, online, assim, imediatamente. A gente quer teclar e ter o pedido atendido. Aliás, algumas pessoas chegam e dizem, eu oro há tanto tempo por tal motivo. Quanto tempo você ora? Um mês. Então, assim, já é muito tempo. Eu estou pedindo há um mês e Deus não me ouve. O que é que Deus está fazendo em 30 dias que não me ouviu ainda? Então, tem um negócio muito, assim, da urgência. O Freud fala que a gente é regido, inicialmente lá nos primeiros meses de vida, por dois princípios, inicialmente mesmo, pelo princípio do prazer, isto é, o bebê vem ao mundo e ele quer suas necessidades atendidas. Então ele chora e ele quer o seio da mãe, ele sabe assim, quando eu grito, que eu não sei nem o que é esse gritar, aparece um pedaço de uma mulher lá com seio que se aproxima de mim. E essa, mais ou menos, é o que se entende como a leitura do bebê, mas ele tem as necessidades atendidas, ele é movido pelo instinto, ele é puro desejo. Ele é puro desejo de sobrevivência, ele quer o bem-estar. Aliás, ele saiu de uma situação, provavelmente de uma satisfação total de dentro da mãe. Então ele chega querendo ser atendido em tudo. Mas não demora muito tempo, esse bebê vai perceber que ele pode ser atendido em quase tudo nos primeiros meses de vida, mas não exatamente naquele tempo que ele queria. Aquele momento que de repente ele tem um irmão mais velho, e aí a mãe está cuidando desse irmão, ele chora porque ele quer de mamar, e a mãe vai dizer, não, vou precisar terminar de dar banho no seu irmão, cuidar dele, e depois eu vou te dar a mama. Você vai ter que me aguardar 15, 20 minutos. E aí Freud diz que esse bebê ele vai se aproximando daquilo que a gente chama de princípio de realidade. Isto é, eu tenho um princípio de prazer e gostaria de viver dominado por ele e sendo atendido plenamente por essa satisfação imediata, alguma coisa fora de mim que sempre atende aquilo que eu espero, aquilo que eu desejo, mas de repente aparece diante de mim a realidade. E a realidade diz que eu tenho que desistir de algumas coisas e aguardar outras coisas. Eu tenho que passar por alguns processos. Alguns chegam a defender que nós vivemos numa geração
em que as pessoas suportam menos porque também não aprenderam a receber o não dos pais, não aprenderam a receber o não ou a aguardar um adiamento de satisfação por parte do cuidador, ou os pais também se sacrificaram muito e não estabeleceram alguns limites para essas crianças, limites no sentido de dizer que tem algumas coisas que eu não consigo te oferecer nesse momento, e algumas pessoas, talvez a maioria de nós, a gente sai para o mundo no sentido existencial, a gente sai para as relações procurando ser atendido, e aí quando a gente não é atendido, a gente não aceita não ser atendido. Algumas pessoas nas relações amorosas, elas vivem isso porque elas querem que esse pai, esse namorado, namorada, peguete, pegueto, não sei se tem pegueto, mas assim, que faça exatamente aquilo que eu quero, e aí de repente ele não gosta do mesmo cinema que eu gosto da coisa bem assim, hollywoodiana, coisa bem americana, coisa da agitação. Aí aparece o cara lá gostando de filme indiano, aquelas cenas demoradas, aquele silêncio, aquele sono. Mas eu quero ser atendido, eu não quero ter que adiar a satisfação de curtir um filme que eu gosto, ou tipo de música. Ele gosta de rock, enfim, Eduardo e Mônica, toda essa coisa que acontece nas relações. Mas parece que a gente suporta menos a dor. É como se a gente tivesse mudado historicamente. A dinâmica da própria tecnologia, eu acredito que pode de alguma forma afetar a nossa subjetividade. Eu sou um cara que eu não suporto filas, eu deixo de comprar coisas por conta de fila. Há 2 semanas atrás eu estava indo para o meu curso de formação em coaching, e eu passei na Lojas Mel aqui na Vila Mariana e queria comprar um caderninho. Aí eu falei, olha que legal, um caderninho de R$ 4,99, R$ 4,99 no caderninho eu vou comprar. Quando eu cheguei na fila, que eu vi aquela multidão e eu com um caderninho de R$ 4,99, eu falei, não, eu vou ficar sem a satisfação do meu desejo, que é pagar R$ 4,99 no caderninho, mas eu não aguardo por essa fila imensa por conta de um caderninho de R$ 4,99. Então, eu desisti por conta da impaciência, porque o meu desejo mesmo é que um caixa falasse assim, aqueles que só têm o item na mão, venham aqui. E eu iria com meu caderninho de R$ 4,99, iria feliz, meu caderninho de R$ 4,99, passaria no débito, enfim, que eu não tinha dinheiro no bolso, né? Então, a gente não espera mais, a gente quer tudo muito imediatamente, e isso se torna uma dificuldade muito grande para o modelo de espiritualidade possivelmente saudável, porque a gente vai para Deus também esperando as coisas de uma forma não difícil, de uma forma fácil e de uma forma imediata. Então esse discurso de Jesus, de que existem 2 lados, existe uma porta larga e um caminho espaçoso, e muitos entram nele, e muitos são aqueles que não querem passar pelo processo, são aqueles que não querem encarar a dificuldade, que não querem entender que na vida, em alguns momentos, a gente tem que recuar, que na espiritualidade, naquilo que a gente acredita, em alguns momentos a gente tem que rever nosso conceito de fé, a gente tem que rever várias vezes até quem é esse Deus que eu construí na história da minha espiritualidade, porque às vezes eu construí um Deus que me atende em tudo, que aliás faz um jogo de troca comigo, se eu obedecer ele vai fazer o que eu desejo. É triste, lamentável, tem um sem número de músicas evangélicas brasileiras que têm uma teologia exatamente assim, eu fui fiel, agora o Senhor vai me dar, vai me retribuir, vai me recompensar. De onde tiraram essa ideia? Estão viajando na maionese, quer dizer, o evangelho é um outro, não tem absolutamente nada a ver com isso. Os caras que mais fizeram morreram, os caras que mais fizeram foram assassinados. O apóstolo Pedro, por exemplo, crucificado de cabeça para baixo, olha a recompensa do cara. Então, assim, é uma proposta muito diferente. E aí, para uma geração imediatista, para uma geração que quer ser atendida o tempo inteiro, para uma geração que quer viver o tempo inteiro com base no princípio da satisfação, no princípio do prazer, é muito difícil o caminho do Evangelho. Porque o caminho do Evangelho é essa porta que é estreita, então há uma certa dificuldade até de você passar para ela. Em alguns momentos você vai se entortando assim. Pensa numa imagem de uma porta muito estreita,
E você vai tentando se ajeitar. No meu caso, provavelmente eu teria que respirar menos para a barriga passar aí e conseguir. E o caminho também não é um caminho tão espaçoso, tipo essas pistas largas. Não, é um caminho mais difícil, é um caminho que você tem percalços durante o percurso. O Evangelho não é uma coisinha assim, eu recebo Jesus, eu fui alcançado por Ele, está tudo bem, agora é só paz, alegria, satisfação, eu não vou perder ninguém, ninguém vai morrer na minha família, ninguém vai adoecer, ninguém vai sofrer, ninguém vai ficar desempregado, porque se tiver que ser demitido na minha empresa, é o ímpio, porque eu sou filho do rei, eu não sou demitido. E de repente você tem o nome encabeça a lista. E você fala, meu, que negócio é esse? Que evangelho é esse? Como se houvesse algum tipo de promessa de que Jesus iria ficar me atendendo em tudo que eu acho que eu preciso. Porque a verdade é, nós criamos um universo de necessidade que aquilo que é supérfluo passou a ser principal. Como, por exemplo, numa situação de dificuldade financeira, uma família continuar na insistência de que trocar de carro a cada 2 anos é uma coisa básica, necessária. E que bom se a família conseguir trocar de carro uma vez a cada 2 anos. Eu gostaria de trocar de carro uma vez a cada 2 anos, mas às vezes não dá. Você tem que renegociar as suas prioridades, você tem que mudar essa sua lista, você tem que fazer um reajustamento e você tem que adiar algum tipo de satisfação. Na nossa vida com Jesus, na nossa espiritualidade, acontece um movimento parecido, não tem uma coisa muito instantânea, é tudo muito processual. E para algumas pessoas isso é muito doloroso, porque é um processo em que requer da gente uma disposição. O Evangelho se apresenta como uma porta estreita e um caminho difícil. Jesus, aliás, no Evangelho de João, ele se apresentou como sendo a própria porta. Olha que negócio interessante. Ele disse, eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, encontrará pasto. Eu sou essa porta. A porta é estreita, mas eu mesmo sou a porta. A imagem de Jesus e o discurso dele foi um discurso direcionado a um público da agricultura, da pecuária. Ele estava pensando na imagem do pastor guardando as ovelhas. Basicamente funcionava da seguinte forma. Você tinha um muro meia parede, mais ou menos nessa altura, no entorno de onde as ovelhas ficavam. Eles colocavam espinhos na altura desse muro e deixavam a porta estreita. A finalidade da porta ser estreita era justamente animais selvagens não entrarem e atacarem as ovelhas. E o pastor ficava à porta. E é curioso, porque Jesus vai dizer lá também que ele é o bom pastor, mas ele fala, eu sou o bom pastor e eu sou a porta. O que ele está dizendo é, sintam-se seguros no meu aprisco. Sintam-se seguros nesse cercado. Porque eu sou a porta estreita e eu sou o pastor. Então não tem nenhum risco de que você seja tomado pelo inimigo. Não tem absolutamente nenhum risco de que o lobo venha e tome você. E por isso que ele falou, tem alguns por aí, esses alguns podem ser mercenários. Isto é, era uma galera que tinha ovelhas, mas o próprio dono da ovelha não tinha habilidade de ser pastor, então ele contratava um funcionário. O pessoal fazia meio que uma cooperativa. Então, eu tenho 3 ovelhas, você tem 4, o outro tem 5. Vamos fazer o seguinte, vamos contratar um cara para ser o pastor dessas ovelhas. Mas quando o pastor é pastor de ovelhas que não são do rebanho dele, quer dizer, ele está trabalhando para os outros, Jesus disse, esse daí, se aparecer um animal selvagem, ele vaza, porque ele está trabalhando pelo salário. Eu não, eu sou um bom pastor. Eu fico na porta estreita, eu protejo vocês que estão no aprisco, e eu não deixo, eu dou minha vida pelas minhas ovelhas. Então o que ele está dizendo é, o caminho é difícil, a porta é estreita, mas eu sou a porta e sou o pastor que estou à porta. Então fiquem tranquilos que eu estou com vocês, eu protejo vocês. Jesus também ele se coloca como um caminho. No Evangelho de João, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode vir ao Pai senão por mim. O que ele está dizendo é, o caminho é difícil, mas eu também sou o caminho. É como se ele dissesse assim,
Eu sei que o discurso está duro, porque eu estou dizendo para vocês que não vai ser fácil. Mas eu estou com vocês. Eu sou a porta, eu sou o pastor e eu sou o caminho. E esse caminho, e quem recebe esse caminho, quem quer passar por essa porta, entrar por essa porta e seguir por esse caminho, precisa entender que esse caminho é difícil, que essa porta é estreita, isto é, você vai passar por dificuldades. E aí eu fico pensando, por que é difícil caminhar com Jesus e por que esse caminho de Jesus é um caminho que apresenta dificuldades? E a primeira coisa que eu pensei é que esse caminho envolve renúncia. É um chamado radical. Certa vez, Jesus estava chamando algumas pessoas, alguns discípulos para caminharem com ele, e teve um cara que apareceu no meio da multidão e falou: Senhor, deixe-me primeiro ir ali sepultar meu pai. Jesus respondeu o seguinte para o cara: siga-me agora, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Há quem leia esse texto e diga: que cara insensível esse tal de Jesus, estava tendo um velório do pai do cara, Jesus chama o cara para segui-lo e diz: olha, não vai dar tempo você enterrar seu pai. Alguns que interpretam de uma forma mais branda, eu acho que foi isso, essa segunda interpretação, que dizem que era um hábito judaico, uma coisa muito forte de você cuidar dos pais anciãos. Então, o que o cara estava dizendo foi: meu pai já está muito velho, me deixa viver com ele, curtir a velhice dele com ele, e quando ele morrer e eu enterrá-lo, aí sim eu vou e te sigo. Jesus olhou para o cara e disse: não, não dá tempo. O evangelho é uma convocação radical. Não dá para a gente impor desculpas a Deus. Olha que interessante. É difícil ouvir isso hoje em dia, né? Não, é legal, ele é respeitoso. Sim, ele é respeitoso, mas não dá. A prioridade é ele, é Jesus. Ele é Senhor, ele é Deus, a prioridade é ele. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Há uma dinâmica da vida, há uma dinâmica relacional. É como se ele dissesse assim: é preciso deixar o que você acha que tem. Por isso que no Evangelho Jesus diz que para você ganhar a vida, você tem que perdê-la. Aí você fala: não, calma assim, para ganhar, perder, esse cálculo assim não fecha. Geralmente eu aprendi no ensino fundamental, né, aritmética e tudo mais, que é a subtração, você tinha 4, alguém toma 2, você perde 2, assim. Fica com 2. Jesus está dizendo que você tem que perder os 4 às vezes, assim. E você vai ficar com mais do que aquele que continuou com 4 e não deu nada para ninguém. Mas o cálculo fecha? Não, porque é espiritual. Ele está falando de um outro reino. É como se ele... o Evangelho é um convite para a gente mudar a chavinha o tempo inteiro. Eu quero ganhar, Senhor. O que tenho que fazer? Eu tenho que perder. Calma, para. Eu tenho que perder? Isso, você tem que perder. É o que eu conversava ontem com o pessoal no PG. Os filhos de Zebedeu, né? O Tiago e o João. Estamos trocando ideia, rádio peão conversando, Jesus caminhando à frente e tal. Aí Jesus falou: o que é esse zum, essa conversinha aí? Aí os discípulos: Senhor, é que o Senhor fala muito de um tal de um reino, e Tiago e João estão querendo saber qual vai ser a função deles lá. Se eles vão ser da diretoria, se eles vão ser de segundo escalão, vão estar no Congresso Nacional, se vão ser ministros de alguma coisa. E aí os caras falam: eu gostaria realmente assim, de que fosse um à tua direita e um à tua esquerda. Assim. A própria mãe dos caras falou isso: eu esperava isso, assim, eles se dedicaram tanto, então um teu braço direito e outro teu braço esquerdo. Então naquela foto oficial do governo Palácio do Planalto, uma à direita e uma à esquerda. Jesus fala: então, nesse reino que eu estou anunciando para vocês, nesse reino, o maior vai ser o menor. Aí os caras: meu Deus do céu, esse cara é doido, esse cara não tem juízo. Aí esse mesmo Jesus vai lá, cata a bacia, uma toalhinha, começa a lavar os pés dos discípulos. O Pedrão olha, né? Eu comentei sobre isso ontem também. Pedrão olha e fala: não, eu não vou deixar, o Senhor, meu mestre, vai lavar meus pés. Jesus disse: Pedrão, faz o seguinte, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Pedrão fala: então me banha todo. Já é tudo e tal. Jesus fala: Pedro, não precisa tudo, Pedrão, segura um pouquinho. Você já está limpo pela palavra que eu te dei. É só os pés. Então, o que Jesus está trazendo a dinâmica é outra. O Evangelho é renúncia. Então, qualquer tipo de coisa, relações, prioridades, ficam em segundo plano quando a gente se encontra com Jesus.
Por isso a porta é estreita, por isso o caminho é difícil, não cabe, não há espaço para que alguma outra coisa ou situação, ou mesmo família, é isso que ele quer dizer naquele texto de deixar os mortos, enterrar os mortos, nem mesmo o familiar está acima de Deus. Não tem como estar. Ele deve ser Senhor sobre nós, plenamente. Disse isso ontem também, é como se a gente fosse dividido em espaços, em quadrados, e Deus dissesse, eu preciso ocupar plenamente todos esses espaços na tua vida, senão você não tem parte comigo, senão você não está no meu reino. O caminho é difícil porque ele exige dependência de Deus, ele exige fé. Um outro cara falou assim, mestre, e esse era o mestre da lei, eu também quero te seguir. Então ele falou, pô, eu estou achando tão bacana o teu discurso, eu conheço a lei, eu vivo, sou um pesquisador da lei, sou um cara de academia e tudo mais, mas eu quero te seguir. Aí Jesus respondeu para o cara assim, olha, as raposas têm tocas onde morar, e as aves têm ninhos, mas o filho do homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Olha que proposta, sem teto. Você está entendendo isso? Quando você fala que você quer me seguir, eu não tenho onde recostar a cabeça. Você vai precisar aprender a confiar e depender de mim. E isso faz em nós uma espécie de ferida narcísica, porque a gente quer afirmar e se reafirmar o tempo inteiro que nós temos poder, que nós temos controle sobre a vida, sobre as situações. Por isso a morte nos assusta. Por isso a doença nos assusta, porque a gente não tem poder sobre elas. Nos pega de assalto, por isso é sombrio para nós, porque a gente nasceu numa sociedade que diz que a gente pode todas as coisas, quando na verdade a gente não pode. Ou por limitações pessoais, limitações socioeconômicas, desigualdade social, condição diferente. Aí tentam descer goela abaixo para a gente um discurso de meritocracia, num mundo injusto, num mundo em que gente tem muito dinheiro, tem muita riqueza, assalta o miserável, faz morrer gente doente, sem saúde, sem médico, sem acesso à educação. A gente não tem domínio sobre a vida. A gente não tem nem domínio sobre em qual família a gente nasce. Alguns provavelmente diriam, não nasceria na família que eu nasci. Assim, eu gostaria de nascer num bairro vizinho, assim, um pessoal com mais grana, numa família com mais instrução, com pais mais amorosos, porque, sei lá, a minha mãe é seca, o meu pai é um quadradão, é um radical, é um castrador, não me deixa fazer nada. A gente não tem esse poder sobre a vida. E de certa forma, quando Jesus diz isso, olha cara, eu não tenho assim um hotel para te garantir que você vai ter lá uma hospedagem legal, aquele padrão assim confortável, banheira, não vai ter isso. Eu vou sair aí pelas cidades pregando o evangelho e vez ou outra eu vou ter hospedagem, em alguns momentos a gente vai ficar pelo monte mesmo, a gente já passa a noite orando e tal. O texto não diz, mas eu não sei se esse cara continuou com a mesma disposição. Ele tinha dito, mestre, aonde o senhor for, eu forei, né? Eu irei. Mas eu não sei, depois dessa notícia de Jesus, ele pensou, esse cara deve ter um poder de influência muito grande, ele deve ficar muito bem hospedado nas cidades. E aí Jesus disse, não, assim, os passarinhos estão melhores do que eu, porque eles têm ninho, eu não tenho. Eu não tenho onde recostar a cabeça, por isso que eu recosto no ombro dos discípulos, de João, discípulo amado. Então, de alguma forma, esse convite do evangelho em que a gente viva pela fé, é um desafio para que a gente reconheça de que a gente não pode tudo. A fé não depende de pobreza. Ah, não, os pobres têm mais fé porque não precisam mais de Deus. Não, às vezes você tem que ter fé para acreditar que você pode viver mais um dia. Tem gente com muito recurso financeiro, com muitos milhões, mas não tem ânimo para viver, não tem ânimo nem para curtir a mansão na qual mora, onde vive. Então, a gente precisa da fé para viver, a gente precisa acreditar. A fé também nos desafia a ver o mundo como está e entender que Jesus está comigo, que eu posso seguir.
Então, por isso a porta é estreita, por isso o caminho é difícil. É uma convocação a uma ética do reino de Deus. Tem uma regra de ouro dita por Jesus no Sermão da Montanha, que ele diz o seguinte: em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Nesse momento é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: eu sei que vocês vivem num mundo que tem um outro padrão de valores, mas vocês participam de uma ética que é a ética do reino de Deus. Então você pode até tentar se justificar, eu posso até tentar me justificar para Deus e dizer: Senhor, eu sou de uma cultura brasileira e aqui no Brasil a gente tem um jeito assim, de dar um jeitinho nas coisas, a gente gosta de ter vantagem em todas as negociações, a gente gosta de passar por cima do outro, dar uma de esperto, enrolar o outro. Então, respeite que essa é a minha ética. O que Jesus está dizendo é: como você também passou a ser o cidadão do reino dos céus, a tua ética é outra. A tua ética vai ser: você vai tratar os outros e fazer os outros exatamente conforme você gostaria que os outros fizessem a você. E se comportassem em relação a você. E tratassem você. Então, qual o padrão ético universal do reino de Deus? Não da universal. Mas eu faço com o outro aquilo que eu espero que o outro faça comigo. Então, se eu for lesado numa negociação, eu gostaria que, ao perceber, essa outra pessoa do outro lado desse contrato de negócio viesse para mim e dissesse: desculpa, eu acabei levando R$1.000 a mais na negociação. Eu gostaria que ele fizesse isso, mas da minha parte também, eu não devo ver isso como uma vantagem, dizer: putz, fiquei com R$1.000 livrão, pô, meu, vou até passear, vou até fazer uma graça, tal. Não, é uma ética do reino de Deus. E aqui é um convite em que a gente ajuste a nossa ética, aqui no século XXI, a ética do reino de Deus, ainda que em todo tempo a gente vá combater uma ética que legisla informalmente em nossa sociedade. Então, ainda que você pague do bobo ou da boba da corte, esse é o padrão do reino de Deus. Isso não é um comportamental do tipo: eu faço, eu sou de Deus. Não, você foi transformado pelo poder de Deus, o Espírito Santo habita em nós e, por conta disso, uma vez que fomos tornados morada de Deus, a nossa ética tem que ser a ética de Deus, a ética do reino. E o que Jesus propõe não é uma moral correta. Esse, aliás, é um outro problema em alguns modelos de espiritualidade no Brasil. As igrejas anunciam a cada semana um padrão de moral correta. Logo, se o indivíduo muda o jeito de se comportar, ele faz parte do reino de Deus. Não é isso. A proposta do Evangelho não é uma moral mais correta, porque isso é subjetivo. A proposta do reino de Deus é uma nova humanidade em Jesus. E o padrão é o próprio Cristo. Uma vez que o Espírito de Deus habita em nós, a nossa ética é transformada pelo poder de Deus. Não por uma moral simplesmente vigente, por alguma coisa que vem de fora de mim. Não é um padrão imposto de fora, é um padrão imposto de dentro, porque vem do Espírito de Deus. É uma transformação de dentro para fora. Esse é o objetivo da vida comunitária. Esse é o objetivo da vida na existência. A gente vai sendo, o apóstolo Paulo diz que a gente vai se transformando dia a dia na imagem de Jesus, o Filho de Deus. É como se eu, Clei, estou aqui e existe um padrão que é o padrão de humanidade em Jesus que está diante de mim. E eu vou, enquanto estou aqui na vida, na existência, eu vou caminhando, eu vou me aproximando. E à medida que eu me aproximo, eu vou me parecendo mais com Jesus. E isso não necessariamente é me dito de fora, mas é o meu alcance, é quanto eu me aproximo de Jesus. E vou me tornando parecido com Ele. Isso é tão forte no Evangelho, que quando Jesus foi preso, teve que haver um combinado. Do tipo, os soldados não sabiam exatamente quem era Jesus.
O Judas teve que combinar assim um sinal. Eu vou dar um beijo no rosto dele e aí vocês prendam ele. Porque Jesus se parecia tanto com os seus que ele se misturava ali com aquelas pessoas. Ele não era o diferentão. Ele era um sujeito da sua época, um cara do seu tempo. E para finalizar, essa porta estreita, esse caminho difícil, é um convite à esperança no caos, à esperança na angústia. O Evangelho coloca a gente na seguinte situação: eu estou no mundo, eu não rejeito aquilo que está posto, isto é, o mundo está uma desgraça, está um caos, a miséria cresce, a fome cresce, o desemprego cresce, as catástrofes evitáveis continuam, os crimes continuam a partir das grandes empresas, trilhardárias, mundiais, a escravidão ainda cresce no mundo, mas o Evangelho me convida a ter esperança, mesmo diante dessa vida. A gente tem esperança, a gente não olha o mundo como esse discurso, o mundo está mal mesmo, eu não vou nem me importar, o importante é o céu. Não, é aqui que o reino de Deus dá os seus sinais. Então, é um convite para que a gente tenha esperança. E é difícil, é um caminho difícil, porque é difícil ter esperança diante da desgraça. Ter esperança quando os sinais são bons é tranquilo, a coisa está boa. O cara ganha na loteria, está milionário, e a galera, a gente tem projetos, ele está felizão. Mas quando ele perde o emprego e era o único empregado em casa, ele não tem nem como pagar as contas de consumo no mês seguinte ou de comprar o alimento. Como ter esperança no meio do caos? Como ter esperança diante da doença? Diante da morte de alguém que a gente ama? Como ter esperança? E aí eu leio o apóstolo Paulo quando ele diz: eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, à banalidade da vida, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência, em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Como o apóstolo Paulo está dizendo, a natureza sofre, nós também sofremos, aguardamos a redenção de todas as coisas, inclusive a redenção do nosso próprio corpo, mas enquanto isso, a gente espera, mas espera com esperança. E ele diz que se eu espero o que eu vejo, isso não é esperança, porque eu estou vendo. Então eu espero que eu já tenho uma certeza que vem. Ele diz que a beleza do Evangelho é você esperar ou ter esperança sem ter a visualização daquilo que você espera. É tipo, ter uma expectativa de que o mundo vai melhorar, de que a vida vai melhorar, de que o reino de Deus, pouco a pouco, dá os seus sinais e pode se expandir no meio desse mundo de caos, mesmo quando eu não tenho sinais externos disso. É um convite à esperança. É diante de um país que saiu a última pesquisa 2 semanas atrás, com mais de 13 milhões de brasileiros desempregados, a gente tem esperança de que isso vai melhorar, de que a economia vai aquecer, de que a gente vai conseguir mais emprego, de que a gente vai aprender a fraternidade, de que a gente vai aprender a dividir, a ser a resposta de oração do outro, da solidão do outro, do desemprego do outro. A gente se vê como possibilidade de esperança e de resposta à própria oração. Então o caminho de Jesus é um caminho difícil, mas é um caminho que no meio da dificuldade a gente tem uma esperança, porque o Espírito Santo habita em nós,
Porque a gente tem um Deus que não depende absolutamente de qualquer situação e qualquer circunstância, de que Ele pode agir, de que Ele pode efetuar o bom querer dEle, a vontade dEle, de que no meio da vida e no meio do caos a gente pode perceber a graça atuando, os sinais de Deus, mensagem de Jesus, abraço acolhedor. Então a gente pode ter esperança. O convite ao discipulado com Jesus, a caminhar com Jesus, a estar no caminho que é o próprio Jesus, deve ser um caminho de esperança. Não deve ser um caminho de desistência. Deve ser um caminho de expectativa. Mesmo nos dias maus, mesmo nos dias sombrios. Por isso que além de ser esse pastor que está naquela porta estreita, protegendo aquelas ovelhas que estão no seu aprisco, ele também é o pastor que nos guia. Que no vale da sombra da morte, segundo disse o salmista, ele é o pastor que nos guia pelas águas tranquilas. Que nos conduz a pastos verdejantes. E isso é fé. Isso é esperança. Não, Clay, você está doido, o mundo está ao caos, você está pedindo que eu tenha esperança. Isso é o Evangelho. O Evangelho é esperança de vida. O Evangelho é profecia de restauração aonde há destruição. O Evangelho é profecia de vida aonde impera a morte. O Evangelho é um convite de restauração do ser humano, da pessoa, da sua história individual, da sua família, da sua sociedade, do mundo, da existência, do sentido na vida. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, em todas as épocas, em todos os lugares. Apesar de nós, mesmo com nossas limitações, mesmo com os nossos pecados, com o nosso egoísmo, o Evangelho é um convite à restauração de todas as coisas. O apóstolo Paulo chega a dizer que todas as coisas vão convergir em Cristo. Cristo é o centro de tudo e de todos. Por isso não há maior ou menor. Há um convite à unidade. Por isso que todo conhecimento que nos leva a uma transformação é um conhecimento que sinaliza o reino de Deus. Por isso que eu não posso limitar o reino de Deus a uma religião específica, a uma igreja específica, a um conjunto de regras estabelecidas por uma teologia que um grupo de pessoas achou conveniente fazer a manutenção. O reino de Deus é um convite em que eu olho para a palavra de Deus e eu vejo como espelho. Eu me enxergo aqui, mesmo no que eu preciso ser transformado, mesmo no que eu preciso mudar. É um convite à oração, por isso a gente para e fala com Deus: Senhor, eu creio que o Senhor está aqui, eu creio que o Senhor habita em mim, eu creio que o Senhor está comigo, mesmo nas situações mais delicadas, eu confio no Senhor, eu estou com o Senhor. Aí a gente faz como aquele soldado: Senhor, ajuda a minha incredulidade, porque eu preciso continuar contigo. Às vezes o caminho é meio difícil mesmo, eu sofro perseguição, eu ouço piada, minha família não entende muito, alguns amigos me criticam, mas Senhor, me ajude a continuar, me ajude a permanecer em Ti, me ajude a ter uma vida com integridade, a ser inteiro, a não precisar ter dupla, tripla, quádrupla, qualquer tipo de personalidade, ou jeito de ser em lugares diferentes. A amiga que nos conduziu hoje à tarde aqui no CNV, ela não é evangélica. E algumas pessoas disseram: mas Clay, você vai levar alguém não evangélica para falar na igreja? Sim, porque é um ser humano que tem conhecimento, que tem partilha, que pode nos ajudar. Eu não vou me limitar a isso. Jesus não se limita a isso, por que eu vou me limitar? Ah, Clay, mas qual que é a religião dela? Sei lá. Qual que é o teu foco? O Evangelho de Jesus. A gente cria Deus como se Ele fosse assim, coubesse nas nossas caixinhas, sabe? Dos nossos preconceitos, dos nossos limites, da nossa formação cultural, familiar, religiosa. E aí, quando você faz o convite para que o Evangelho te conduza à liberdade, isso é muito desafiador, isso é muito tenso. Eu acompanhei uma pessoa por um tempo e essa pessoa ela tinha muita dificuldade porque ela disse: Clay, coisas que eu não desejo fazer e que eu não faço, não é por conta da minha família, não, é porque Deus está me vendo em todo lugar.
Aí eu falei, rapaz, você deu uma leitura agora tão sombria que eu pensei mais no diabo do que em Deus, eu não sei porquê. Ele se assustou e eu falei, esse teu Deus parece um diabo. Ele, não, mas eu nasci no Evangelho. Eu falei, repito, o seu Deus parece um diabo. Ele está o tempo inteiro te olhando e tentando te acusar de alguma coisa, e ele, mas eu nunca pensei por esse ângulo. Aí ele disse, não, mas esse meu Deus deixou que ele pensa nas Escrituras. Eu falei, me diz o texto. Ah, está dito isso e aquilo. Você acha que está dizendo isso mesmo? Ah, não, mas a verdade, e eu já penso diferente. Eu não quero dar carteirada não, mas sou pastor, isso é uma teologia, mas eu penso diferente sobre esse mesmo texto. E aí, ele falou assim, eu nunca pensei por esse ano, não estou tentando te convencer não, mas estou também, porque eu acho que você vai fazer mais falta. Então é isso, a gente construiu um modelo de espiritualidade, um modelo de Deus, em que o caminho da dificuldade está em outra ordem, quando não é essa. A ordem está nesse aspecto aqui, de renúncia, de um desafio de um caminho de fé, de saber que eu posso sim me planejar, que eu posso me organizar, que eu posso traçar todos os meus caminhos, mas no final das contas, quem dá a palavra final é Ele. Quem diz se isso vai acontecer ou não, é Ele, é Deus, Ele está sobre tudo e sobre todos. E de novo, por isso que eu paraliso diante da doença e da morte, porque é uma forma que chega para mim, não estou dizendo que Deus trouxe isso, aliás, a humanidade sofre com a morte, porque a humanidade foi criada para viver eternamente. A gente nunca vai lidar bem com a morte, não tem que lidar bem com morte e com doença, porque a gente não foi criado por Deus para adoecer e muito menos para morrer. Essas coisas entraram depois que o pecado entrou no mundo. Então a gente vai sempre se angustiar com esses fatores e com essas dificuldades da vida. Mas eu preciso olhar para o mundo como um mundo que está em transformação, porque o Evangelho está se expandindo e com o eu interior que também está em transformação. Então eu preciso ver esse caminho e dizer, Senhor, realmente a porta é estreita e o caminho é difícil, mas saber que o Senhor está comigo no caminho, saber que o Senhor é a porta, é o pastor e é o caminho, e é tudo no meio do caminho e da porta e da entrada e da saída, que eu vou entrar e sair e encontrar pastagens, que o Senhor me faz passar pelo vale da sombra de morte, me conduz em segurança, isso é maravilhoso, isso é um convite de fé. É quando eu coloco todas as minhas possibilidades e digo, Senhor, eu já tentei tanta coisa, eu não consegui. Eu já tentei vencer algumas dificuldades minhas, mas eu não consegui, Senhor. Olha, eu já tentei planejar algumas coisas, mas tudo deu errado. Eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, porque está difícil, está complicado aqui o negócio. Dá um socorro aí, faz uma meta, sei lá, me ajuda aqui, que eu estou caminhando, eu estou batendo cabeça aqui, estou tentando entender como é a vida. A gente vai passar o tempo inteiro tentando fazer isso, não vai entender mesmo não. Que é da vida. Mas eu desejo que fique para cada um de nós nessa noite uma mensagem não dramática, de que a porta é estreita, o caminho é difícil, um negócio assim, só reclamação, não é isso não, eu quero que fique uma mensagem de esperança. Jesus está comigo no caminho, Jesus está comigo na porta, Jesus é meu bom pastor, Jesus me conduz em segurança e eu posso sair daqui com essa esperança, eu posso ir para a vida e acreditar nisso e viver plenamente na certeza de que nada foge do controle dele, nenhum detalhe. Eu vivo e eu tenho minhas inseguranças, mas ele não me deixa só nenhum instante. Ele está comigo, ele se importa comigo, ele se importa com os meus detalhes, se importa com o meu dia a dia. Então, Senhor, me ajuda a reconhecer isso, me ajuda a te encontrar nos meus caminhos. É curioso, porque ele diz que muitos entram pela porta larga e poucos encontram a porta estreita. Olha que curioso, o caminho da porta estreita ele é procurado, né? Você vai e encontra, eu vou e encontro. Eu não entro simplesmente, eu encontro. E é uma alegria muito grande encontrar esse caminho. É uma alegria muito grande encontrar Jesus e ter uma vida de relacionamento com Ele. Isso dá todo sentido à vida, dá todo sentido àquilo que a gente é, àquilo que a gente faz. Então, que Deus nos abençoe, nos dê graça e nos conduza na vida, para a vida e para sempre, com esperança. Deus nos abençoe. Amém.